todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga, tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita Albert Einstein de Ensino e Pesquisa. Esse mês eu vou fazer todos os episódios do podcast falando de doenças raras. É uma homenagem minha, tá, à Regina Próspero, que nos deixou esse ano e que foi uma das mulheres mais inspiradoras que eu conheci. Então eu quis fazer uma homenagem para ela e para a gente ter também conhecimento, né? Muitas vezes a gente não tem ideia do que é uma doença rara. Hoje eu estou aqui com Wesley Pacheco, que é um líder comprometido com a transformação social e acolhimento humano. Atualmente ele é presidente do Instituto Amor e Carinho e dedica-se há anos ao apoio de pacientes com doenças raras e seus familiares, promovendo iniciativas que unem informação, empatia e inclusão. Bom, Wesley, eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho do Instituto Amor e Carinho. Primeiro, eu queria agradecer o convite, doutora Andréa, por estar aqui, para a gente poder falar um pouco sobre doenças raras, falar um pouco sobre o Instituto Amor e Carinho e te parabenizar pela homenagem que você faz para Regina Próspero, uma grande amiga que nos deixou, ela virou estrela, mas ela está sempre presente em espírito, nos acompanhando, porque ela deixou um legado. Sim. Um legado muito importante, porque ela foi uma das primeiras pessoas que começaram a trabalhar com doenças raras. Primeiro que ela, pela situação familiar que ela se envolvia, e depois ajudando outras famílias e outras pessoas. Então, ela era embaixadora da causa, uma engajadora e muito comprometida. Então, mais uma vez, parabéns. Eu tenho certeza que ela está aqui agora nos acompanhando em espírito para que a gente possa falar um pouco mais sobre doenças raras. O Instituto Amor e Carinho nasceu em 2018 para poder ajudar outras associações com doenças raras, também para ser uma instituição guarda-chuva. Só que nós começamos, além de ajudar outras associações, a ajudar pacientes também que acabaram nos procurando para poder, sem rumo, sem norte, e ter orientações. Hoje nós somos uma equipe de 14 pessoas dentro da associação, nós temos psicólogos, nós temos assistente social, nós temos um time de acolhimento para poder trabalhar muito na escuta. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso trabalho principal. Ser uma escuta ativa para todos os familiares, que às vezes a jornada é longa, não sabe o que fazer, e às vezes eles só querem desabafar. Então, o nosso trabalho muito forte é em cima da escuta, de acolhimento. Nós somos uma associação presente no Brasil inteiro, trabalhamos hoje com mais de 50 patologias, e estamos presentes aí e dando um passo agora também da internacionalização do Instituto Amor e Carinho, para ajudar também a comunidade sul-americana, que também precisa de apoio com as doenças raras. É um trabalho lindo, né? E Muito eu acho obrigado. que, assim, dentro de todas as doenças que a gente tem, né, as pessoas realmente têm essa dificuldade de ter alguém para ouvir, para ouvi-las, né? Dentro das doenças raras, quando você tem doenças comuns, as pessoas têm alguém que elas conhecem, mas dentro das doenças raras, às vezes você não conhece ninguém. Então, isso é muito importante, né? Trazer informação, trazer escuta, trazer acolhimento, né? Eu acho que isso é essencial. Exato, e a gente faz esse trabalho porque às vezes a família ela quer desabafar, ela teve o primeiro diagnóstico, não sabe o que fazer e ela precisa conversar com alguém para pelo menos dar uma luz e ela saber que ela não está sozinha nessa batalha. Bom, queria começar te perguntando por que no Brasil ainda se leva tanto tempo, aí de 5 a 10 anos, para descobrir uma doença rara, e como que esse atraso vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança? Olha, isso é uma saga para todas as famílias. Primeiro, nem todo mundo tem acesso aos centros de referência para poder fazer um diagnóstico rápido. O Brasil é muito grande. Agora, recentemente, que nós tivemos uma ampliação da rede de assistência voltada para as doenças raras. Porque você tem gente que está no Nordeste, você tem gente que está no Amazonas, hoje nós temos índios com doenças raras por causa da miscigenação. Então, nesse rincão do Brasil, os pacientes eles não têm acesso, muitas vezes, ao diagnóstico precoce. Não têm acesso aos exames necessários para fechar o diagnóstico. Hoje, quando nós falamos em doenças raras, já se fala hoje em mais de 8 mil tipos de patologias de doenças raras. Humanamente impossível todos os médicos conhecerem das patologias. E se eles não tiveram um treinamento ou uma capacitação para que se facilite a identificação desse diagnóstico, primeiro ele vai tratar com outras patologias que ele vai desconfiar, para depois até que ele consiga passar por um especialista que conheça daquela doença rara. Então ele fica nessa jornada passando por médicos, hospitais que não foram treinados, não foram capacitados e por isso muitas das vezes a demora. E esse atraso no diagnóstico
pode gerar consequências para esse paciente que ele vai levar ao longo da vida, prejudicando o tratamento dele futuro e gerando consequentes sequelas que podem ser levadas para o restante da vida. Então, o nosso trabalho é fazer com que a comunidade médica ela conheça sobre as doenças raras, que ela, pelo menos quando ela não consiga fechar o diagnóstico, ela desconfie de alguma patologia rara. Já saiba para quem encaminhar, né? Que saiba para quem encaminhar, exatamente, porque muitas das vezes o médico não conhece a patologia. Por quê? Porque ele não estudou. Quando a gente está falando em mais de 8 mil tipos de doenças raras, é humanamente impossível para o médico conhecer de todas as patologias. Sim. Então, eles acabam se especializando em algumas e desconfiam, e por elas terem alguns diagnósticos parecidos, semelhantes, primeiro eles vão tirando daquelas que eles vão desconfiando, até que efetivamente ele consiga passar por um médico. Então, essa demora, essa saga do paciente, não é só ali na sua região. O trabalho que a gente acaba fazendo também é que o município, muitas vezes, conheça também sobre o doença rara. Por quê? Porque geralmente esses pacientes eles são atendidos nos centros de referência. E os centros de referência eles são longe. Transporte para chegar, às vezes ele vai passar por uma UPA, né? Aqueles médicos que estão lá não conhecem sobre a patologia, não viram falar, vão tratar de uma maneira errada, que pode gerar mais consequências. Então, o trabalho de conhecimento e essa jornada do paciente para ele chegar no diagnóstico tem que ser muito bem divulgada, amplamente divulgada. Então, tanto que de um tempo para cá, hoje se fala muito mais sobre doenças raras. Sim. E a gente tendo essa oportunidade de falar até o mês, né, das doenças raras. Exatamente, tendo você abrindo esse espaço para que a gente possa falar, divulgar um pouco mais, a gente consegue ter essa amplitude e fazer com que mais pessoas conheçam e desconfiem sobre as patologias das doenças raras. Eu acho que isso é muito importante, né? Em medicina, tempo é fundamental, né? Então, para uma criança que está em formação, em desenvolvimento, você não saber qual é essa doença, você não medicar tão cedo quanto você pode, orientar, às vezes, dieta, então isso realmente vai trazer algum atraso, alguma complicação extra, isso é muito importante. Eu acho interessante porque na minha faculdade a gente teve muita coisa de doença rara, principalmente na bioquímica. Olha que bacana. Né? Eu fiz a Unifesp e eu lembro que quando eu fiquei na aeronáutica, tinha um caso, né, de mucopolissacaridose, e aí eu vi e falei, tal, é isso. E as outras pessoas que tinham estudado em outras faculdades não sabiam. Mas falaram, nossa, como que você sabe isso? Eu falei, não, a gente estudou isso. Então, realmente, depende muito do currículo, mas a Unifesp é um dos centros de referência também, Exato. né? Você veio de uma boa formação, de uma boa escola. Por isso que a gente tem um trabalho também, ampliando, falando um pouco sobre o Instituto Amor e Carinho ainda, que nós levamos educação médica continuada para as universidades. Nós fazemos questão de levar que os alunos conheçam sobre doenças raras. Pelo menos eles tenham ouvido falar. Alguma vez. Né? Alguma vez na vida que lá na frente, olha, eu lembro que eu ouvi falar sobre isso e consegue facilitar aí o diagnóstico, encurtando a jornada do paciente nessa saga de 5 a 10 anos. Não, é porque se a pessoa desconfia, ela sabe pelo menos para quem enviar, né? Ela não pode não saber tratar, mas acho que isso é muito importante. Bom, em muitas doenças raras, a dieta é o único tratamento. A gente sabe que você tem que excluir algum ingrediente, alguma substância dessa pessoa. E como que é para a família lidar com essa notícia, né, de curar através dessa exclusão na dieta, né? E como que vocês trabalham com isso? Você sabe que isso é uma jornada que é ao longo da vida. A primeira jornada começa dentro de casa. Primeiro, os familiares, às vezes, não têm dinheiro para poder, às vezes... Porque geralmente essas coisas são caras, né? São caras, porque vai usar uma fórmula, ele tem que ter algumas restrições de alimentação, só que você precisa complementar com alguns outros nutrientes que vão faltar durante daquela dieta que vai faltar. Quando a gente fala que começa, porque quando ele é bebê, a família dentro de casa, ela define qual é o alimento que aquela criança vai comer. Sim. Só que vai passando ao longo da vida, ela vai tendo mais idade, ela começa a ir para a formação, para a escola, ela começa... com os avós, a criança não pode comer um chocolate, um exemplo, né? Aí a avó, que não está muito antenada nisso, mas é só um chocolatezinho, tadinho. Ela vai lá e dá escondido da família. Só que a avó não sabe das consequências que vão gerar. Sim. Aí essa criança começa a ir para uma festinha dos amiguinhos. Você tem que trabalhar muito a cabeça dessa criança para ela não
se alimentar, porque a tentação ela vai ser grande. Aí começa, ao longo da vida, a ter as exclusões, começa não querer participar, a criança, se ela não for bem cuidada, nesse período que ela vai ter, ela começa a se restringir e começa a ser uma pessoa muito mais amargurada, porque ela se exila do universo, porque ela não pode participar e para ela não ter as tentações, às vezes a família não deixa ir. Sim. E às vezes a criança não vai porque ela sabe, se eu for eu vou cair em tentação. Então você tem esse longo da fase da vida. Primeiro, quando ela começa a ter que a família não tem condições às vezes de ter uma alimentação adequada, porque não tem renda. E a renda que tem, ela é pequena e ela não consegue, às vezes, comprar uma dieta diferente para aquela família. E aí começam as dificuldades. Essas dificuldades que ela vão enfrentando essa jornada ao longo da vida. E essa jornada gera muita dificuldade financeira para as famílias. Porque você fazer dieta exige algumas restrições. Sim, sim. E essas restrições, às vezes, depende de outros tipos de alimentos. E às vezes os alimentos eles são caros. Então começa a gerar dificuldade para a família. E a gente está falando de doenças raras, né? Sim. Então não são restrições comuns. Né? Por exemplo, a gente tem muitas pessoas que têm intolerância a glúten, muitas pessoas que têm intolerância à lactose. Então é muito mais fácil, porque eu tenho produtos direcionados para elas. Mas no caso de uma doença rara, a gente não vai ter uma linha de produção em cima disso. E por isso que acaba ficando muito mais caro esse alimento, né? Exatamente. E aí você tem que ter um entendimento do que tem e o que não tem aquele ingrediente. Então é realmente muito trabalhoso, né? Um trabalho, é árduo. Primeiro que, como você falou, não é uma doença comum, então você não... E as indústrias não vão fazer em quantidade para isso. Porque a indústria visa lucro, a indústria visa uma série de situações. E aí, como o número de pacientes é pequeno para doenças raras, quando você coloca no universo todos os pacientes de doenças raras, os raros juntos não são tão raros assim. Sim, mas que a gente está falando de doenças específicas. Específicas, né? Quando você começa aí e você vai dando a especificidade de cada patologia, você vai diminuindo o número. Então você acaba não tendo uma produção específica ou alguém que queira trabalhar especificamente para aquele mercado. E quando vai trabalhar, o preço acaba sendo exorbitante por causa dos custos, despesas e tudo mais. Então gera transtorno para a família desde o nascimento, quando se descobre cedo, né? Dessa patologia que tem que se ausentar alguns alimentos. Porque as famílias, às vezes, não passou por um teste do pezinho, não identificou a patologia, a criança começa a ter dificuldade logo nos seus marcos de nascimento. Aí, se os pediatras também não estão antenados nisso, eles acabam passando outras situações e não informam. Então, por isso que a parte da nutrição ela é fundamental desde o nascimento. Mas aí a gente vai juntando uma série de atrasos, né? Se eu não fiz o diagnóstico, aí eu não vou excluir esse elemento ou essa substância, ou esse nutriente. Então a criança começa a ter complicações, você não sabe de onde está vindo. É por isso que é tão importante a gente tentar ao máximo aí fazer esse diagnóstico precoce. Eu acho que esse trabalho de educação continuada com os médicos, né? Mesmo a possibilidade das pessoas pesquisarem, né, no instituto ajuda bastante. E vocês têm alguma ação para ajudar no custo desses alimentos? Como que funciona isso? Porque eu tenho uma alimentação especial para algumas doenças raras. O Estado fornece? A gente tem isso pelo SUS, de todas? Não. Essa é uma grande batalha de todos os pacientes. Quando você vai procurar alguma dieta específica que ela já está incorporada, primeiro, a continuidade daquela dieta, de ter constantemente. Sim. Isso tem tido falhas constantes e isso tem agravado também. Isso ainda é outro problema. Às vezes tem, mas também falha. Tem, mas não tem constante. Sim. Tem falhas. Nós estamos falando de uma alimentação que ela já está disponível e incorporada. E para aquelas patologias que ainda não estão incorporadas, que precisam de uma dieta específica? A única forma do paciente conseguir, e isso gera muita polêmica, é através de um acesso judicial. Porque senão ele não consegue ter acesso. Porque ele vai lá, ele faz o pedido na farmácia de alto custo, ele vai na farmacologia e se nega. Por quê? Porque não está incorporado. E o processo de incorporação dessas dietas, elas são longas, demoram. Muitas vezes os órgãos competentes que deveriam fazer essa incorporação vão falar que é só custo, que é só despesa, que isso não, que tem outras
Doenças em maior número, de se maior tem maior número, prevalência, que tem então. outras dietas que vão suprir aquela necessidade do paciente e que efetivamente não é, porque ela pode conter algumas substâncias Uhum. que vão prejudicar o desenvolvimento daquela criança. Então, o trabalho é orientar, primeiro, dos seus direitos, né? Eu tenho direito? Tenho. Nós estamos falando do Sistema Universal de Saúde, Sim, sim. SUS. Então, o próprio nome já diz, Sistema Único de Saúde. Uhum. Então, ele é igual para todos, independente da posição. Então, se ele tem uma necessidade, o SUS deve fornecer. Então, acho que parte por esse princípio. Falar dos seus direitos, né? Falar que aonde ele deve buscar. O Instituto orienta todos os passo a passos. Orientamos como ele deve procurar um advogado para poder fazer, quais são os passos que ele deve fazer, né? Procurar uma defensoria pública quando ele não tem renda para poder arcar com o advogado. E quando ele não tem essa estrutura toda, o Instituto fornece para ele também suporte junto com o corpo jurídico para que ele possa ter acesso também a esses alimentos, que muitas das vezes, como disse, é judicial. Sim. Aí você tem a saga. Primeiro, a demora do paciente para ele conseguir o acesso. A jornada judicial para o paciente, ela demora. Então, vai gerar consequências para esse paciente no seu atraso, no seu desenvolvimento, gerando sequelas que às vezes podem ser irreversíveis. Então, a gente tenta conscientizar toda a sociedade, conscientizar os políticos que trabalhar, às vezes, com uma dieta no fornecimento vai ser muito mais fácil para a sociedade e para o SUS, porque vai gerar menos consequências e, muitas das vezes, menos hospitalização, menos uso do sistema de saúde. Por quê? Porque ele está sendo controlado com a sua dieta. Exatamente. Se ele não usa dieta, ele vai ter muito mais uso e acaba se tornando muito mais caro do que fornecer, às vezes, uma fórmula. Não, e mesmo a judicialização, né, acaba ficando custoso para o Estado, porque você acaba pagando um outro valor, né? Quando ele Sim. está incorporado, você tem como comprar por um valor menor, né? Então, tudo isso, mas é complicado, né? Essa é uma jornada que a gente vive hoje com os pacientes com doenças raras, efetivamente eu vou falar. É uma Porque não é batalha. só alimento, tem remédio também, né? A gente Exatamente. está falando de alimento, mas tem remédio também. Mas quando a gente fala sobre o tratamento para o paciente com doença rara, a jornada dele é muito grande. Uhum. Dele conseguir direito ao acesso, dele ter que comprovar hoje, no momento que nós vivemos, que tem que mostrar que os estudos são eficazes, são robustos, publicados com grande evidência. E aí eu me pego muitas vezes me questionando e cobrando. O juiz, às vezes, ele nega uma medicação que ele não é médico e ele não foi treinado para aquilo. Sim. E quem define o tratamento é o médico, mesmo ele formalizando, falando das evidências, Geralmente tem um perito médico, né? Mas às vezes também o médico que é o perito não sabe tanto dessa doença, ele vai ter que pesquisar. E às Exatamente. vezes o juiz também não segue o que foi. Não segue. Mas assim, assim, se o médico ele é quem está avalizando, quem Sim. estudou para aquilo, isso é uma questão muito pessoal minha que eu coloco, porque a gente enfrenta as jornadas, a gente vê alguns absurdos que acabam saindo nas decisões, dificultando, muitas das vezes negando, falando que a fórmula não vai dar resultado, ou que Sim. aquele alimento não é o ideal. Mas se você tem um médico ali falando constantemente que é o ideal Sim. que o paciente precisa para uma qualidade de vida Sim. e para que ele tenha uma qualidade de vida excepcional e diferenciada. Porque se ele não usar aquela fórmula, ele vai ter consequências. Porque na verdade, assim, o juiz também tem uma posição, como você disse, difícil, porque ele não é médico. Então ele tem que confiar no perito, ele tem que confiar nas provas que estão sendo apresentadas. Por outro lado, ele tem um estado que não quer fornecer aquilo por conta de custo, né? E eu já escutei assim: "Ah, mas por que que a família não compra?" Porque às vezes essa família não tem condições de comprar, né, então acaba acontecendo isso. Então você realmente precisa disso, né. Então quanto mais gente atuando, mais institutos, mais famílias engajadas, é uma pressão pública para você conseguir. Então isso é super importante. Assim, ó, fórmula, exemplo banal, não estou quantificando o preço ou de qualquer. Uhum. Custa R$ 1.000 por mês. Só que aquela família ganha salário mínimo. Então, exatamente. É que É, às vezes a pessoa que tem a condição, sim. né, financeira, ela não tem noção do que é,
né, não ter esse dinheiro, não conseguir pagar isso, porque é caro Sim. mesmo. E não é só isso, não é só a fórmula. É médico, você tem que ter uma pessoa que fica com essa criança, então alguém às vezes vai deixar de trabalhar para cuidar dessa criança, então é menos renda. Então é uma série de gastos que você tem. Então o que a gente puder ajudar, né, em termos de sistema público é muito bom. Sim. E como você colocou, geralmente, quando se tem uma patologia com doença rara, alguém deixa de trabalhar, doutor Sim, André. E esse alguém, geralmente, é a mulher. é, E aí nós temos um outro agravante. Quando a gente olha. Isso quando às vezes o marido não vai embora, né? Muitas também. das vezes Acontece a isso também. mulher fica sozinha, porque o marido vira as costas e vai embora e deixa ela sozinha com a criança. Então ela tem Uhum, que ser mãe, cuidadora e provedora do lar. uhum. E quando. Se ela tem um suporte familiar, uma mãe que está lá, um pai que vai ajudar, é um caminho. E quando não tem? Exatamente. As dificuldades elas se tornam ainda mais graves, porque ela vai depender de doações, de ajuda, Uhum. ajuda humanitária, ela vai depender de uma cesta básica, ela vai depender do Estado, para que o Estado forneça alguma situação para que ela tenha pelo menos o que comer dentro de casa. Sim. Então, esses agravantes para doenças raras, elas são maiores ainda. É, isso vai tornando, né, cada vez Hum. mais complicado isso aí, né. É assim, eu acho que tem poucos nutrólogos especializados em doenças raras, eu acredito que tem, né, a gente também tem poucas nutricionistas, né, mas eu queria que você, falasse sobre a importância de ter um acompanhamento nutricional, ou com um médico nutrólogo, ou com uma nutricionista. Vocês têm isso no instituto? Vocês encaminham? Os centros de referência têm esse tipo de serviço? Então, aí vem uma outra jornada do paciente, com o paciente com doença rara. Para ele poder ir para o centro especializado e eles ter o acompanhamento, vou dar o exemplo de São Paulo. Você depende do Uhum, sistema CROSS. Para ele passar por um nutrólogo ou nutricionista, ele vai demorar 6 meses no mínimo. para poder conseguir a primeira consulta. Sim. Então você começa a enfrentar essa jornada do paciente. Ela é longa desde do momento que ele descobriu até ele conseguir passar pelo especialista. Por isso que às vezes demora 5, 10 anos, porque até ele conseguir chegar no especialista demora. Aí vamos lá, ele conseguiu entrar no sistema Cross São Paulo, exemplo como São Paulo. 6 meses para uma consulta. E durante esses 6 meses, como é que ele fez com a alimentação? Né? Tudo errado, não conseguindo, só piorando a patologia, gerando consequências graves, né? Até deixando sequelas. Passou pelo nutricionista. Esse nutricionista, se ele conhecer da patologia, ou um nutrólogo, Uhum, a gente tem um ponto à frente. E se não conhece? exatamente. Aí vai mais uma outra jornada para ele Sim, poder encaminhar para um uma outro outra pessoa, especialista isso. que conheça da patologia. Uhum, O que o Instituto Amor e Carinho acaba fazendo é fazendo alguns referenciamentos para que a gente consiga encurtar essa jornada. Né? Então, às vezes a gente conhece um médico que trabalha com a patologia, que a gente consiga encaminhar, porque uhum. alguns médicos, graças a Deus nós temos bons médicos e de corações enormes, como a doutora André, que às Ah, vezes acabam nos ajudando e acolhendo aqueles pacientes, né? Fazendo a benemerência de ajudar os pacientes. uhum. Aí é um trabalho que a gente acaba fazendo essas conexões. Porque se a gente não tivesse essas conexões hoje, muitos dos nossos pacientes hoje não estariam entre nós, teriam virado estrela. Então, a importância de ter sempre um nutricionista, um nutrólogo que conheça sobre doenças raras faz a grande diferença no mundo dos pacientes que convivem com as patologias E é raras. uma doença como outras que precisa de uma equipe multiprofissional, né. Exato. Então, você encontrar essa equipe não deve ser uma tarefa fácil. Não, não é fácil, porque assim, a gente vai olhar no Brasil inteiro, hoje nós acolhemos pacientes no Brasil inteiro, eu Uhum, tenho pacientes que são ribeirinhos, né, para a gente fugir dos grandes centros. Aonde aquele paciente ribeirinho está, ele dificilmente ele vai ter um nutricionista, um nutrólogo lá na região, e quando tem, dificilmente ele vai conhecer sobre as doenças SARS. Então a gente tenta fazer as conexões, às vezes, que ele consiga passar por uma consulta online, né, para poder começar a direcionar aquele paciente, para poder, no mínimo, dar as orientações do que precisam ser feitas. Então a gente tenta fazer essas conexões e facilitar, encontrar caminhos que sejam fáceis.
Às vezes a nossa assistente social faz um referenciamento para um centro de referência para poder antecipar uma consulta mostrando a gravidade, porque ele entra no sistema, o sistema ele está daqui 6 meses. Então a gente Sim. tenta fazer contato com o médico, para o médico tentar puxar aquela consulta, já que ele está no sistema, tentar antecipar. Quando a gente faz referenciamento para os centros entenderem da gravidade, né, que não pode ficar esperando muito tempo. Então, esse é o trabalho hoje que o Instituto acaba fazendo com algumas patologias para poder ajudar, pelo menos, em tentar encurtar o caminho. A gente sempre consegue? Não, às vezes a burocracia não permite que a gente consiga fazer isso, mas pelo menos nós estamos tentando e chamando a atenção para aquelas patologias. Bom, Wesley, a gente está quase no final. Eu queria que você desse uma mensagem final e explicasse para as pessoas como elas podem entrar em contato com o Instituto Amor e Carinho. Primeiro de tudo, agradecer, doutor André, por essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouco sobre o trabalho do Instituto. O Instituto Amor e Carinho, ele tem presença nas redes sociais, Facebook, Instagram e outras mídias, YouTube também. Nós temos vários vídeos lá no YouTube. Quem quiser procurar sempre Instituto Amor e Carinho, vai procurar nas redes sociais. Lá, seguir a gente no Instagram. Eu acho que é uma boa ferramenta, que hoje nós usamos muito a ferramenta Instagram para poder divulgar, para poder falar dos eventos que nós estamos fazendo. Eu costumo dizer que o importante das pessoas é nos ajudar a compartilhar informação e conhecimento. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento for divulgado para a sociedade, maior será a quantidade de pessoas que vai conseguirem chegar e desconfiar de uma patologia rara. Sim. Porque quando a gente começou a trabalhar com doenças raras, a gente, sempre que faz um treinamento, a gente começa a olhar na rua e você começa, olha, pode ser que aquele paciente tenha, você começa a identificar, você começa a desconfiar, e isso leva, você dá informação, procura tal médico, procura tal profissional, olha, tá tendo problema, procura um nutrólogo, né? Vai Sim. procurar um especialista para que ele possa conhecer. Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente acaba fazendo. E que as pessoas compartilhem as informações do Instituto Amor e Carinho, sigam a gente nas redes sociais, lá tem informação, lá tem contato, tem número de contato, de WhatsApp. Hoje a nossa ferramenta de contato no Brasil inteiro é o WhatsApp, a gente tem telefone lá, mas por incrível que pareça, hoje as pessoas usam mais o WhatsApp do que o próprio telefone. Sim, então a isso gente mesmo. deixou lá o WhatsApp, contato para as pessoas fazerem contato. Pacientes que precisarem de ajuda, nos procurem, nós vamos estar lá à disposição. Profissionais da área da saúde que às vezes têm uma família que precisa de suporte, nós estamos à disposição para poder ajudar também e fazer esse acolhimento. E lembrando que os raros não são tão raros assim e a gente está de braços abertos para ser uma escuta ativa de todos que precisarem do Instituto Amor e Carinho. Doutor André, muito obrigado pelo carinho e muito obrigado por esta oportunidade de estarmos presentes aqui hoje. Bom, gente, para vocês que estão nos ouvindo, acho que dá para ter a noção, né, da dimensão desse trabalho sério, bonito, carinhoso e de acolhimento com os pacientes. Então, entre em contato aí com o Instituto Amor e Carinho, procure as mídias. Eu acho que vai ajudar bastante, mesmo que você queira informações, você não tem ninguém na família, mas veja o Instituto. Eu acho que é muito importante essa informação. Às vezes você vai poder ajudar alguém. Bom, agradeço muito ao Wesley e não perca, esse mês todo a gente está falando de doenças raras. Obrigada.